Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar. Este pensamento faz parte de um discurso do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. E nada mais atual do que falar do ódio pelo que é diferente neste tempo de tanta polarização. E o amor, o que tem a ver com isso? É o que vamos conversar neste Advocacy com o Dr. Wellington Silveira, que é advogado, assessor parlamentar e comentarista do programa 30 Minutos. Também conosco o pastor Leonardo Capuchin, ele é teólogo, escritor, pastor na Igreja Batista da Lagoinha e diretor do Seminário Carisma no Brasil. Senhores, obrigado por estar aqui conosco nesse tema tão instigante, atual e polêmico, digamos assim, também, né? Doutor James, uma alegria. Eu que agradeço a poder estar aqui com vocês. Obrigado, doutor. Sim, um prazer e uma honra estarmos juntos aqui, sempre bom. Obrigado, pastor. É uma honra para nós. Eu quero começar aqui porque, assim, nós estamos vivendo momentos complicados no Brasil e me parece, assim, que não só no Brasil, mas também em algumas partes do mundo, né? Neste momento que nós estamos gravando este programa, ele, assim, vai repetindo, mas está havendo aí protesto em alguns países. E uma das questões postas, assim, de repressão é quando se trata da questão religiosa. No Brasil, isso tem se tornado um pouco também polarizado, né? Assim, eu costumo dizer que nós temos uma perseguição institucionalizada, uma perseguição sistemática, que ainda não está explicitada e nem em manifestos. Espero. Mas começando, fazendo essa introdução rápida, eu queria começar aqui pelo doutor Wellington, assim, à luz da Constituição, doutor, o que é liberdade religiosa, o que é liberdade de expressão, onde no direito que nós podemos nos ater para defender essas bandeiras? Muito bem, é verdade. Nunca se discutiu tanto liberdade de expressão, liberdade religiosa no mundo como agora. Particularmente no Brasil, esse assunto tem ganhado cada vez mais notabilidade. À luz da Constituição da República, dentre as várias garantias e liberdades civis que nós temos duas que caminham em paralelo, que é a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. A liberdade de expressão está mais afeta ao direito de exteriorizar suas opiniões, a livre manifestação do pensamento, que também é a liberdade do exercício da atividade intelectual, artística, a liberdade de imprensa, que nos permite fazer o que fazemos aqui, que é participar livremente do seu programa, sem a necessidade de uma licença prévia. Ao passo em que a liberdade religiosa é também um direito que deriva da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Porque o que não é a religião que não seja o próprio exercício de um conjunto de convicções e do seu livre direito de pensar e seguir uma convicção. Agora, como todo direito, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão deve se ater a determinados limites. É o limite jurídico, o limite do bom senso também, né? E o limite de que um direito não pode atropelar o outro, né? Exatamente. Inclusive. Todo direito precisa conviver harmonicamente com outros direitos, né? Não há direito absoluto, né? Sim. Agora, pastor, quando nós estamos aqui, nosso foco é liberdade religiosa, intolerância religiosa e liberdade de expressão. O que mais assim nos identifica, ou tem identificado a igreja, principalmente no Brasil, é o culto. Sim. Porque é um momento de ajuntamento, é um momento que chama atenção, que dá visibilidade. No conceito da teologia, o que é o culto especificamente? Porque isso acaba tendo um reflexo jurídico, mas do ponto de vista da igreja ou da religião? Olha, o culto, ele é a manifestação da nossa fé em Cristo Jesus, né? Na nossa fé em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Quando nós nos reunimos, por exemplo, a Bíblia, citando as palavras de Jesus, e um versículo muito utilizado no nosso meio, é quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Ou seja, se você tem uma reunião de 2 ou 3 pessoas que estão ali para orar, que estão ali para expressar os seus pedidos a Deus, para expressar a sua fé a Deus, ali já existe um culto. O culto ele não está, não é
apenas dentro dos templos, né? O culto ele pode acontecer dentro de uma casa, ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer em qualquer lugar. Online, né? Online, porque o culto ele não tem a ver com se reunir necessariamente em um ambiente chamado igreja ou numa instituição chamada igreja dentro de 4 paredes para juntos ali termos um momento de louvor, termos um momento de adoração ou de expressão da nossa fé. É muito mais do que isso. Dentro da teologia, o culto ele pode acontecer dentro da instituição igreja, como ele pode acontecer em qualquer lugar. Na verdade, a Bíblia motiva que o culto aconteça em outros lugares. Por exemplo, uma das grandes motivações que a Bíblia faz é que o lar, a família, a casa daquele que crê em Jesus seja um lugar de culto, seja um lugar onde a família se reúne junto para cultuar. Cultuar, fazer o quê? Para juntos, ali em família, cantar louvores, para juntos em família, falarem com Deus, orarem ao Senhor, para juntos em família manifestarem a expressão da sua fé. Um pouco mais de provocação nessa conversa, eu acho que vocês dois, evidentemente, devem conhecer aquele livro que chama Cidade Antiga. E ele conta, sobretudo para nós do direito, nele ele conta ali uma trajetória não, assim, ele historia um pouco essa figura do culto doméstico. É um clássico enfim. E ele vai falando disso que as pessoas se reuniam, mesmo muitas vezes sem ter noção de para quem era oferecido aquele momento solene, e hoje nós poderíamos traduzir como se fosse um momento de adoração, de culto em família, para Deus e para o nosso Deus, nós cristãos, né? Quando nós pensamos no Estado, na liberdade religiosa, e eu quero aqui provocar o Dr. Wellington, vocês dois ainda sobre Estado laico, né? A figura do culto, pastor, usando essa linguagem de figura, mas esse momento de culto, ele é muito subjetivo também, né? Porque, assim, tem a ver com a minha questão espiritual. Eu quero cultuar. Não necessariamente eu preciso estar com outras pessoas, mas eu preciso ter liberdade para fazer isso sem incomodar o outro, da forma como o meu espírito se sentir bem. Sim. Sozinho, cantando, no ônibus, em casa, em grupo. Quer dizer, não é isso também? E eu vou pegar esse gancho para falar de liberdade à frente novamente. Sim, quando você lê o texto lá de Romanos 12, que é um dos clássicos textos bíblicos, né, onde Paulo vai dizer e vai encorajar aquela igreja que se reunia em Roma para apresentar os seus corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que esse é o seu culto racional. Você vê ali essa expressão de que o culto ele não tem necessariamente a ver somente com a união de várias pessoas. Um ajuntamento, eu, né? Sozinho, eu consigo cultuar a Deus, ao meu Deus. Eu, dentro de casa, eu consigo cultuar ao meu Deus. Eu, dentro do ônibus, eu consigo cultuar ao meu Deus. É claro que eu não vou levantar no ônibus e obrigar todo mundo, né, a orar e obrigar todo mundo a levantar as suas mãos. Aí é outra área aqui, né, que a gente vai falar sobre isso um pouco. Mas o cultuar a Deus, ele nunca vai estar preso a um lugar, a um ambiente, aonde eu estou. A minha vida, ela deve ser esse culto. A minha vida, ela deve ser essa expressão de adoração a Deus. Doutor, dentro de um Estado laico, quando eu falo dessa liberdade de culto, e acho que na Semana de Arte 22, um daqueles artistas lá, e um bem conhecido, por sinal, um dos poemas dele, ele começa da liberdade do nosso espírito. Ele não estava falando de religião, ele estava falando de arte e cultura. O culto é oriundo, ele emerge da nossa liberdade de espírito, né? Quer dizer, eu não posso tolher essa liberdade de espírito como um direito constitucional. Quando nós pensamos no Estado laico, qual que é a diferença disso, assim, para a gente fechar aqui esse bloco, eu quero voltar nele, para proibir esse culto? O que é o Estado laico e a minha liberdade de culto? E eu vou falar ainda do Estado, aspas, ateu, né? A grande verdade é que a noção geral de Estado laico é aquele Estado em que há uma separação clara entre o Estado e a religião, ou seja, as decisões da coisa pública, as decisões do Estado, não são motivadas por aspectos religiosos. As decisões, quer sejam decisões jurídicas, quer sejam as decisões administrativas no âmbito do Executivo e também as decisões da formulação de leis interpretadas, né, e produzidas a partir lá do Poder Legislativo. A grande verdade é que nós estamos vivendo, eu sei que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais nisso, uma grande deturpação
dessas noções de Estado laico, de Estado ateu, de Estado confessional, mesmo porque aquelas pessoas que têm uma certa inclinação para o preconceito religioso, para a intolerância religiosa, não raras vezes, quando vê uma manifestação, diz assim, olha, mas o Estado é laico, né? Como se esse Estado tivesse por preceito negar. Eu não, né? O Estado sim, né? Eu não. Então tem sobretudo os políticos, aquelas pessoas, aqueles nossos irmãos que exercem vida pública de alguma maneira, são os que mais têm sofrido esse tipo de imputação. Olha, o Estado é laico, não sei o que você faz aí, né? Essas coisas. E de onde é que surgiu essa história de Estado laico? Porque, historicamente, o Estado esteve associado a alguma religião. Até hoje. Não as cristãs em geral, mas, por exemplo, a religião inglesa, né, ou como nós chamamos a anglicana, o chefe da religião é o monarca. Então, a rainha da Inglaterra é, aspas, o papa da religião inglesa, da religião anglicana, né, da igreja anglicana. E muçulmanos e por aí vai, assim, sempre tem essa figura do Estado junto com a religião. De onde que surgiu essa história de Estado laico que hoje gera tanto problema na área política, principalmente? A noção de Estado laico ganhou muita força com a Revolução Francesa, a partir de 1789, muito embora a Constituição Americana, que é um pouquinho antes, 1787, você já tinha uma Constituição Americana que afastava completamente a noção de Estado com algum grau de conexão com religião. Já se fazia essa acepção clara. Mas a inspiração da Revolução Francesa fez com que essa noção de Estado laico ganhasse muita força e capilarizasse no mundo inteiro, né? Então, hoje... Ou seja, países cristãos. Países cristãos. Historicamente, por origem, países cristãos, né? Sim. Agora, pastor, ainda nessa linha, e o que é o Estado ateu, quando nós pensamos? Porque, por exemplo, uma coisa é o Estado não ter religião. Outra coisa, eu costumo dizer, é 80%, pastor. Sim. Professar uma mesma religião que é o cristianismo. Se eu não quero um Estado que tenha uma influência religiosa, e não deve mesmo, as decisões, a eleição e etc., lá do outro, não há como eu pensar num Estado como na população, que a maioria professa o cristianismo, seja evangélico ou católico, e falar, olha, não dá para vocês se manifestarem. Quer dizer, seria então a maioria ter que fazer silêncio dessa liberdade de espírito em razão de um Estado que se diz laico, ou nós estaríamos caminhando para uma intolerância velada, digamos assim. Eu continuo aqui a nossa conversa com o pastor Leonardo Capuchin, doutor Wellington, jurista e teólogo, e eu terminei aqui falando sobre uma questão bem sensível, assim, bem complicada, né? 80% da população brasileira, ou um pouco menos, professa o cristianismo. Bom, como ter uma população desse tamanho e essa população não levar essas suas convicções, porque isso, as convicções religiosas, a gente leva para todas as áreas da vida, né, pastor? A ética cristã você leva para o trabalho, não para você evangelizar, influenciar seu cliente, seu parceiro, mas assim, a ética você leva. Consequentemente, você leva para decisões. Então, não é um momento complicado para tratar disso? Com certeza, afinal de contas, nós, como seres humanos, nós somos seres integrais. Não tem como eu separar aquilo que, de repente, não, calma aí, agora eu tenho que tomar essa decisão aqui, eu não posso pensar pelo meu lado religioso. Então, cancela essa área aqui, vou pensar sem... Não tem como. Toda a minha base de valores, toda a minha base de princípios, ela vai se expressar em tudo que eu faço. Por exemplo, como cristão, eu vou devo expressar em tudo que eu faço a minha fé. É o que, em vários momentos na Bíblia, você vai ver as instruções de Paulo, dos apóstolos, de Pedro, de João, dizendo para as pessoas, olha, você é um servo, então você vai servir bem, você vai servir com amor. Você é um senhor, você não vai tratar o seu servo como se ele fosse um qualquer, você vai tratar ele com honra. Então, tudo isso vai se expressar, toda a minha convicção, querendo ou não, ela vai se expressar em todas as áreas da minha vida, né? E há uma ética aí delineada nesse discurso todo, que nós aproveitamos isso para a vida não religiosa, né? Nós usamos essa ética do tratar bem o empregado ou o senhor, produzir, mesmo que seja na vida secular. Sim. Consequentemente, vai também para o ambiente público, né, doutor? E aí, como calar isso? Não é possível fazer sucumbir e sufocar aquilo que é intrínseco à natureza humana. As pessoas têm a sua liberdade como um direito fundamental, essencial e indissociável da natureza humana.
E a liberdade de crença, por isso que a própria Constituição da República consagra também a proteção ao local de culto, Sim. a nossa liturgia, ou seja, o ritual do exercício da religião. Ora, Jabes, nós estamos vivendo um momento de, tristemente, ampliação do ambiente de intolerância e também de confusão. Alguns, por mera ignorância, outros têm lançado mão de uma confusão de conceito, parece que propositadamente, para tentar lançar cada vez mais ira contra as religiões. E, como eu também tenho o direito de ter a minha opinião, eu vou falar a partir da religião que eu escolhi professar, que é a religião cristã, sou evangélico. James, a noção de Estado ateu não se assemelha em nada com a noção de Estado laico. Estado ateu é aquele Estado que não tolera as religiões, pelo contrário, que reprime o exercício da religião. Nós temos exemplos, por exemplo, como na Coreia do Norte, que não se tolera religião. Você tem, num passado mais recente, ainda no século XX, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que não tolerava religiões. Cuba, China, o Camboja, são países que têm a noção de um Estado ateu, que não tolera a religião. Agora, na visão de um Estado laico, não se pode sempre dizer às pessoas que o exercício da sua fé está condicionada a limites morais, porque alguém acha que você não deve exercer em plenitude. O nosso limite é a lei, né? Então... Pois é, doutor, mas quando a gente comenta, igual eu perguntava aqui no final do primeiro bloco, quando eu digo, olha, seja cristão, mas não faça barulho, não seja na porta da rua, não pode ser no ônibus, não leve convicção para lugar nenhum, nós não estaríamos muito mais lidando com a ideia de um Estado laico, aquele que não tolera religião, do que do Estado ateu, do que do Estado laico, que é aquele... O Estado não tem confissão nenhuma, mas todos têm liberdade e, inclusive, o Estado deve garantir que a liberdade religiosa possa acontecer livremente. Não estaríamos caminhando, sim, para uma linha de intolerância e de implantação de o que não é um Estado laico? Há um ambiente de restrição velada das coisas, porque o grande problema, no Brasil especialmente, que é onde a gente vive, nós conhecemos a dinâmica, não é nem a intolerância. O grande problema é o cinismo, porque é a intolerância que não é revelada, é aquela intolerância que é transvestida de um certo legalismo. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, agora, muitas coisas se falou sobre as igrejas. Havia momento que, se você não tomasse cuidado, você poderia até pensar que o vetor de contágio e disseminação do vírus fossem as igrejas. Sim. Eu não estou dizendo que a administração pública errou em relação a isso. O que eu estou dizendo é que houve determinados exageros que são incompatíveis com o ambiente de liberdade religiosa. O mesmo não se verificou, por exemplo, no transporte coletivo. Não, esse foi um absurdo. A igreja transmite, o ônibus não, o metrô não, né? Agora, totalmente assim, né? Vai cada um para um lado e você percebe que é velado. É o cinismo, exatamente, essa é a palavra, é o cinismo. Está ali... Não quer colocar as claras porque é Brasil, então aqui todo mundo pode se expressar, nós temos liberdade religiosa, nós não somos intolerantes, mas já está se preparando, se desenhando um caminho para uma perseguição ainda mais expressiva, né? Pastor, quando nós falamos da tolerância, da religião e tal, assim, eu tenho liberdade e preciso ser respeitado, na minha expressão. Claro que todos nós sabemos, mas assim, qual que é a importância da figura de Jesus Cristo para o cristianismo? Olha, Jesus é tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No princípio era o Verbo, que é o Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, não existe cristianismo sem Jesus. Né? Não existe cristianismo sem a figura de Jesus Cristo. Ele é o início, ele é o fim, ele é antes do início e ele é depois do fim. Então não tem como alguém expressar sua fé cristã sem Cristo. Não existe. Ele é tudo na vida de um cristão, ele é tudo dentro da nossa confissão de fé. Eu pergunto porque se o direito constitucional assegura os locais de culto, né, os objetos de culto que sejam respeitados, e aí, se Jesus é isso para o cristianismo, eu falo isso assim no sentido, é tudo isso, né? Se o próprio Deus falou, ele é tudo,
Quem somos nós para relativizar isso? Sim. Absolutamente. Isso alteraria completamente a nossa fé, fundamentos da fé cristã. Então, no momento que nós vimos, a lei diz isso, e no momento que nós vimos, por exemplo, em alguns casos, o desrespeito, ou seja, uma encenação, uma peça de teatro, um filme, ou mesmo um desfile de carnaval, que trata de forma diferente essa figura, o senhor não entende que, à luz, eu vou perguntar para o senhor, doutor, o senhor não entende assim que, do ponto de vista da teologia, da doutrina, não foi uma agressão à fé cristã? Sim. Ah, a liberdade de expressão, ok, mas não agrediu algo muito importante para a fé cristã? Sim, sim, porque assim, profundamente. Toca diretamente naquilo ou naquele, né, para a gente, que é o centro da nossa fé. Né? Cristo é o centro de tudo. Está colocando, está manchando aquilo que nós acreditamos, está manchando aquilo que nós confessamos, né? Aquilo que para nós como cristãos é o mais importante, a figura de Cristo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é tudo para nós como cristãos. Independente se é um cristão evangélico, independente se é um cristão católico, né? A figura de Cristo está ali. Então, desrespeitar isso cristão que não segue nenhuma das duas linhas, né? É um desrespeito à nossa fé, é um desrespeito... por isso que para o cristão é quase como se fosse pessoal. Você está me desrespeitando, né? Porque Cristo é tudo na nossa vida. Né? O sentimento é esse. Sentimento. Eu imagino que é como assim... fazer um desrespeito desse com Buda num país predominantemente budista, Sim. ou até mesmo com Maomé num país predominantemente muçulmano. Uhum. Quer dizer, isso tem a ver com coisas tão profundas da minha liberdade de espírito que ultrapassa até a questão legal, né, doutor? Que Sim. por si só já é um desrespeito, Sim. apesar do entendimento diferente do STF, né? É verdade. É verdade. Eu sei como é que a liberdade de expressão ela acaba desrespeitando aquilo que a própria Constituição mesmo assegura de direito na nosso direito de expressão religiosa, nossa liberdade religiosa, né? Nós vimos episódios recentes inclusive, nós temos um tipo penal. Lá no Código Penal, lá no seu artigo 208, nós temos um tipo penal justamente para estabelecer punibilidade para aqueles que escarnecem, que zombam de qualquer pessoa ou ou por qualquer motivação religiosa. Agora, nós vimos recentemente seriados de televisão, peças teatrais que têm filmes que têm, por essência, zombar, escarnecer da fé, quer seja ela cristã ou outras religiões. Agora, mais do que nunca eu tenho tenho visto qualquer pessoa que tem tido a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, pastor, é uma coisa de estarrecer. Esses dias, James, eu dizia para uma pessoa, eu fiquei impressionado, porque quando o sujeito é cristão, diz assim, mas vocês são fundamentalistas religiosos, sobretudo as pessoas os nossos irmãos que exercem algum cargo público. Agora, toda ação política, ela essencialmente se baliza em algum fundamento, seja ele qual for. Eu não sei por que se diz que quando o sujeito é cristão, ele é fundamentalista religioso. Porque toda ação política tem, por essência, algum fundamento. E aí, fundamentalistas dizem assim, tem em todo lugar. Vocês são ignorantes, vocês são isso, ou qualquer outra coisa que tem por objetivo imputar uma coisa jocosa ao cristão, ao crente, como se ele fosse ignorante. E aí, James, eu te digo, esses dias nós tivemos uma agressão à Faculdade Mackenzie por ocasião de um protesto que acontecia em São Paulo. Ali perto você tinha sede de sindicato, você tinha sede de movimentos sociais, sede de partido político, e nenhuma delas foi atacada. Se escolheu para atacar com símbolos comunistas e outras palavras de ofensa, a sede da faculdade, confessional, né? Confessional. Que é dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana. Então, eu fico me perguntando, no Brasil, pastor, a PUC, que é uma universidade católica, foram os cristãos quem conceberam, que formou muita gente. A Mackenzie dos nossos irmãos presbiterianos, adventista, colégios batistas, faculdade batista, semeado em todo o território nacional. Agora, quem diz que os cristãos são ignorantes
são justamente aqueles que nunca construíram uma pinguela nesse país. É um negócio impressionante. E você tem que engolir isso, né? Você tem que engolir como se fosse verdade. Nós somos grandes contribuintes, aí, colaboradores para a formação do pensamento e somos tratados como, muitas vezes, ignorantes. Né? Agora, eu quero voltar aqui na questão do pecado, porque deixei essa provocação aqui para o pastor Léo Capuchin. O que é pecado e o que nós vamos fazer com ele, pastor? A gente para de falar para não virar crime e a gente continua falando e briga para que isso não seja considerado crime. Pastor, eu encerrei aqui o bloco anterior falando sobre pecado. Aliás, provocando sobre pecado, porque esse programa é todo de provocação, né? Porque, assim, é da essência da religião cristã, até por causa dos aspectos éticos, e isso muitas vezes difere o cristianismo de diversas outras religiões, e eu não estou falando aqui mal, né? Não é isso. Falando assim, nós somos monoteístas, nós temos um código, princípios éticos, né? Que a própria Escritura Sagrada já traz isso para a gente. E dentre eles, nós podemos citar, que diferencia de outros, falar sobre o pecado. O que é o pecado à luz da doutrina cristã, à luz da teologia, para que também a gente possa contrapor isso com aquilo que é o Estado de Direito? Sim. De acordo com a Bíblia, o pecado é a desobediência a Deus, o desalinhamento do homem em relação à vontade de Deus. Todas as vezes que o homem ele toma o seu próprio caminho, toma a sua própria decisão, independente de Deus e de sua vontade, ali ele está cometendo pecado. Uma definição muito simples que tem dentro da teologia de pecado, é que pecado é errar o alvo. O alvo é Deus e a vontade dele. Eu errei esse alvo, eu cometi pecado. Né? Então, quando eu leio a Bíblia e vejo toda a vontade de Deus para o homem, quando eu tomo alguma atitude ou algo que está desalinhado a essa vontade estabelecida por Deus, eu estou cometendo pecado. Eu não vou aqui fazer um elenco de pecados, porque a gente não tem um tipo penal, né? Aliás, o tipo de pecado. A lei diz que isso é crime se a lei prevê isso, né? Sim. Se não tiver o tipo penal lá, é crime, isso. Não é crime, né, doutor? Que não é proibido, é permitido. O que não é proibido. Agora, o pecado não tem um código para falar isso aqui é pecado, isso aqui não é, isso aqui não é. Não tem, né? Sim, a gente consegue compreender o que é o pecado pela Bíblia, né? Sim. Porque a Bíblia vai elencando para a gente algumas atitudes ou pensamentos que são tidos já como pecaminosos, né? Então, como contrários à vontade de Deus. Mas não tem um código lá escrito igual matar alguém. Não tem uma lista é um crime, está lá na lei. Se não tivesse na lei, não era crime, né? Sim. Não tem isso do pecado. E eu vou dizer porque que eu estou aqui te provocando, pastor. Que é para dizer o seguinte, mesmo que a sociedade entenda que aquilo não tem nenhum reflexo jurídico ou até mesmo social, do ponto de vista espiritual, pode ser algo muito importante. Sim. Como, por exemplo, nós abolimos no Brasil o adultério como um crime. Depois o adultério como causa de divórcio, até porque o divórcio hoje é um direito putativo. Quer divorciar, acabou. O outro pode... Aquela história de não dou o divórcio não existe mais. Então, isso deixou de ser crime, deixou de ser causa para, por exemplo, um divórcio. Tá, mas isso... Volto a dizer, não estou querendo elencar pecados. Mas se pensando que a Bíblia diz que seja marido de uma só mulher, ou seja, está fora desse padrão, significa que está em pecado. É isso? Exatamente. Não vai mudar. O que é pecado não vai mudar de acordo com as mudanças do mundo ou com os conceitos que se existem dentro de uma sociedade ou dentro de uma cultura. Às vezes, dentro de uma cultura, algo é normal e permitido. Dentro dessa cultura, isso aqui pode, aquilo ali pode, aquilo outro mais pode. Mas se a Bíblia não tem uma regra clara, não existe um princípio claro na Bíblia de que aquilo seja permitido, continua sendo pecado. Pode ser permitido naquele lugar. Sim, pode ser permitido dentro daquela cultura, mas não é permitido para o cristão, porque para o cristão o conceito é um conceito de pecado, como por exemplo o adultério. O adultério, para o cristão, ele é pecado. O homem deve ser marido de uma só mulher. A Bíblia ela traz uma orientação clara de que o homem deve amar a sua esposa, se entregar por ela, ele deve considerar como vaso mais frágil. A Bíblia vai dizer até em 1 Pedro que o marido deve tratar bem a sua esposa para que não sejam interrompidas as suas orações.
O bom tratar da sua esposa tem a ver com o seu relacionamento com Deus. Então, por mais que dentro de uma cultura, imagine uma sociedade onde não há problema. Não, você pode trair a sua esposa sem problema nenhum, você pode maltratar, você pode bater, porque aqui culturalmente é normal. Um cristão dentro daquela cultura tem que ser orientado de que aquilo, por mais que dentro da cultura dele seja permitido, não condiz com a lei de Deus, não condiz com a vontade de Deus. Então é pecado, ele não pode ter essa atitude. Ou seja, nesse sentido, a igreja deve prosseguir falando daquilo que é pecado, não porque isso seja o foco, o alvo da igreja, o objetivo principal, mas porque isso é dos ensinamentos da fé cristã, né? Falar o que é pecado. Não tem como a igreja se calar em relação a isso, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso alinhamento. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer para a gente que a partir do momento que eu tenho essa fé em Cristo, eu começo a trilhar um caminho, que é um caminho da santificação. Né? O que é a santificação? A santificação é eu me afastar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus e me assemelhar a Cristo Jesus, me tornar cada vez mais parecido com Cristo, ser transformado, como diz o texto bíblico, de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Então, para que eu possa compreender como ser semelhante a Jesus, eu tenho que compreender o que não é semelhante a Jesus. É o que Paulo vai discutir lá em Romanos capítulo 7. Ele vai dizer, olha, se a lei não me dissesse, citando a lei de Moisés, que fornicar ou usurpar ou qualquer outra coisa não é pecado, eu não queria saber, eu ia agir como se aquilo ali fosse normal. Mas no momento em que a lei de Moisés me falou que aquilo era pecado, a partir daquele momento eu tenho a consciência, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso ser transformado. Então, o cristianismo, ele sempre vai apontar para isso, ele sempre vai apontar para uma transformação de vida, né? Para um alinhamento àquilo que é a vontade de Deus. Agora, doutor, trazendo essa reflexão para o mundo do Estado de Direito, há uma distância entre não é crime, mas eu posso continuar falando o que é pecado, né? Quer dizer, eu falar enquanto igreja, enquanto convicção de fé, que o adultério é pecado, mesmo que o Brasil já tenha descriminalizado o adultério, isso não me leva, desde que eu não cometa aí nenhum atropele, ameaça ou violação de direito de ninguém, sobretudo crime de ódio, isso não torna o meu discurso de falar que é pecado um crime, né, por si só, que é uma compreensão que todos nós temos que ter, inclusive a sociedade. Nós falávamos um pouco antes, essa é justamente uma das conquistas do Estado laico. Porque que é uma pauta defendida justamente pela reforma protestante. Porque se nós fôssemos contra essa noção de Estado laico, nós íamos dizer assim, bom, aquilo que é pecado necessariamente tem que ser crime, tem que ser um ilícito. E nós compreendemos perfeitamente que, embora seja legal, é pecado. E olha, cada vez mais nós temos visto posições. Recentemente eu vi uma posição, por exemplo, que eu pensei, falei, bom, então ou nós vamos ter que dizer que não é mais pecado. Nada é pecado. Nada é pecado mais, porque dia desses eu vi uma posição tanto quanto estranha de um determinado grupo político, e eu respeito tudo, mas me reserva o direito de não concordar. Que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas gay nasce gay. Pensei, bom, então, como é que nós vamos fazer? Se isso for interpretado como discurso de ódio, se qualquer forma de intolerância à orientação sexual, que não é. Agora, a igreja precisa continuar preservando o seu direito de continuar dizendo que isso é pecado, mesmo porque a Constituição da República consagra também a nossa liturgia, né? A forma como nós elaboramos, a forma de pensar a nossa fé cristã. A ressalva é não cometer crime de ódio. Não cometer crime de ódio. Essa é a única ressalva, porque do contrário nós vamos ter que sucumbir ao ponto de dizer, olha, então tem um defeito na obra da criação, nós vamos ter que fazer um recall lá e nos reprogramar para a gente admitir essa posição que alguém tem agora. Então, assim, é possível conviver harmonicamente as diferentes posições. A igreja pode continuar, à luz da Constituição da República, à luz do nosso ordenamento jurídico, manifestando aquilo que ela compreende que está na dimensão do pecado, mas no limite do bom senso, no limite da ética e no limite da lei, como James bem observou, não cometendo crime de ódio. Agora, uma provocação também ainda, pastor, porque seria isso que
que muitas vezes leva a ver a igreja ou os cristãos como conservadores, porque deixou de ser crime, é porque se tornou algo comum na sociedade. Então, adultério não é mais crime, porque adultério também hoje não é mais vergonhoso, né? Fora da igreja, então é comum. Qual que é o problema? Se é escondido e descobre, separam. Se não é escondido, né, a prática do adultério, nem separam. Então, como a igreja manteve, conforme a sua fala, esse entendimento, olha, os ensinamentos bíblicos não estão à mercê daquele momento da sociedade. Então, seria por isso que aparece, são conservadores, são ultrapassados, são fundamentalistas. Sim, com certeza. Vários rótulos são colocados sobre os cristãos. Até confesso e concordo que um ou outro que se diz cristão muitas vezes extrapola o limite. Comete excessos. Comete excessos, como em qualquer lugar. Como em qualquer outro lugar e em qualquer outra religião. Né? A pessoa carrega uma bandeira, mas tem uma atitude que não é condizente com aquilo mesmo que ela está falando. Então, por exemplo, um cristão que diz amar a Deus, que diz seguir a vontade de Deus, ele pode não concordar com o pecado e dizer que aquilo é pecado, mas ele nunca pode dizer que ele está fazendo algo orientado por Deus ao matar alguém, ao prejudicar alguém por causa daquela opção dela. Ou daquela... Ela escolheu ser adúltera, escolheu seguir um caminho diferente. Então, não vou lá e cometer um crime de ódio contra ela. Isso é errado, isso não está nem alinhado com ser cristão, de verdade. Então, eu vejo que muitas vezes os rótulos é por causa de um ou outro que vão pescando uma exceção ou outra ali. Tem uma massa de cristãos no Brasil que caminha bem, convive bem, está tudo certo. Mas tem um ou outro que sai um pouco da linha, aí se pesca aquela situação para vir em cima e falar, não, todos os cristãos são assim. É como se fosse fosse a partir assim, de exceção, maioria, vocês tentam né? estabelecer a regra, né? Agora, nós estamos aqui no finalzinho, eu queria uma palavrinha de você de 30 segundos para a gente fechar esse programa, que eu acho assim, a gente precisa voltar sempre nessa questão. Estamos falando de liberdade, de expressão religiosa e, consequentemente, da intolerância. Como que nós lidamos com a intolerância religiosa, sobretudo com o cristianismo? 15 segundinhos para cada um. À luz do discurso da religião, da teologia, ou à luz do direito e da justiça? Pastor Capuchinho primeiro. Olha, no que diz respeito à nossa fé cristã, se forem intolerantes conosco, o caminho de Jesus é você continuar amando as pessoas assim como Ele amou. Né? Um novo mandamento que Ele deu foi esse, que nós nos amemos uns aos outros assim como Ele nos amou. Então, se alguém bater numa face, oferece a outra. Como cristão, você não vai... O seu caminho vai ser sempre o caminho do amor. Não que você vai deixar de exercer os seus direitos, aí o doutor vai responder. Mas o seu caminho em relação à pessoa sempre será amor, amar as pessoas. Devemos recorrer à justiça à luz do direito, doutor, se necessário for? Devemos. Assim como o nosso alvo não é o pecador, mas o nosso enfrentamento é o pecado, o nosso enfrentamento não é ao intolerante, o nosso enfrentamento é a intolerância. A intolerância se enfrenta com duas coisas, tendo posição. A igreja precisa ter posição, mas posição de forma republicana, respeitosa, harmonizando com as diferenças, mas sem retroceder um passo naquilo que a igreja tem que efetivamente defender, que é a sua posição. E, se necessário for, a justiça recorrer às vias judiciais. Dentro do Estado, sim, né? Sim. Obrigado, doutor Wellington, pastor Leonardo. Eu acho que nós vamos voltar nesse tema outras vezes, porque nós estamos num momento complicado, não se esgota, né? Obrigado aqui pela participação de vocês dois. Muito bom. Que agradeço, obrigado. Prazer. E concluímos aqui mais este Advocacy. Muito obrigado por estarem juntos conosco para tratarmos deste assunto importante e para ajudar a reflexão sobre tudo que conversamos. Ainda podemos citar para isso um pouco da fala do pastor Léo Capuchinho. Se aquilo que eu afirmo não pode ser visto na minha própria vida, eu me torno desqualificado para fazer aquela afirmação. Então, onde estão os seus olhos? Citação do nosso convidado aqui, pastor Léo. Nos vemos no nosso próximo Advocacy. Até lá!